Eu já cheguei no fundo do poço. Mais de uma vez. E você, talvez, também já tenha chegado lá. Através de um vício, através de um relacionamento, através de dívidas, vida financeira, saúde, não importa. O meu foi através de um relacionamento que desencadeou, entre outras vezes, porém, é esse testemunho que eu quero compartilhar aqui com você. E eu quero te falar que chegar no fundo do poço não é vergonha. Cair não é vergonha. Tropeçar não é vergonha. Pelo contrário, o fundo do poço é um lugar perfeito para a gente olhar para cima e ver que há uma luz. Ver que não tem mais como descer mais. Que a gente precisa subir. A gente precisa continuar quantas vezes for necessário. Quero te convidar a assistir esse vlog. Sim, vai ser um vlog, um pouquinho do meu domingo com a minha família, porém narrando esse testemunho de quando eu cheguei no fundo do poço e como eu saí do fundo do poço. Sim, como eu saí do fundo do poço. Então, bora pra esse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Mayara, eu gravo um pouco da minha rotina aqui com a minha família. Também trago uma palavra sempre pro teu coração. E se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo. Gratidão vocês estarem por aqui. Então, sem mais delonga, bora pra esse vídeo. Gente, pleno domingo, ó. Você acorda o que fizeram no meu pátio? Deixei o lixo aqui. Eu coloco o lixo toda segunda, quarta e sexta ali, né? Só que eu coloco um dia antes. Então eu ia por hoje, porque amanhã o lixeiro passa. Ó, meu saco de lixo preto, eles rasgaram tudo, cara. Tudo. Com certeza foi gato dos vizinhos, ou os gatos da vizinha que fica aqui, ou cachorro. Os meus próprios gatos não fazem isso. Não bagunçam, não rasgam nada. Aí vem os outros da rua e ó. Meu Deus. Agora bora arrumar, né? Já colocamos as nossas luvas. Bora lá. Ai, meu Deus. É lixo por todo canto. Ai. Já tá colocando as luvas dela. Vou pegar a vassoura, pá, e vou dar uma varrida porque caiu um pouco de comida, assim, arroz, sabe? Vou varrer ali. Fundo do poço. Eu saí de São Paulo e vim morar aqui. E então, resumidamente, né, porque o intuito é falar sobre onde eu cheguei. Eu conheci uma pessoa, enfim, eu estava na casa dele, morava por um tempo ali na casa dele e eu sofri muitas coisas. Eu vi coisas no celular, eu vi ele conversando com outras mulheres enquanto ele estava comigo, né? A gente tinha um relacionamento, estava junto. E ele conversava com outras mulheres, jogava na minha cara que a casa não era minha depois de um tempo. Tipo que eu morava de favor e eu não estava trabalhando ali na época e eu me sentia tão frustrada de estar num lugar onde eu não conhecia basicamente ninguém. A minha família estava longe em São Paulo, eu sem emprego e sabendo que em São Paulo tinha minha casa e a minha, né, porque eu morava sozinha, eu tinha meus móveis e tava ali passando aquela humilhação de chegar a dormir na varanda, dormir no chão, ser humilhada, aceitar ver ele conversando com outras mulheres. Só que eu não sei, quando a gente tá passando por essa situação, hoje eu vejo e falo, ridículo, por que eu não saí dali? Mas na verdade eu acho que eu não tinha nem condições de ir embora. E nessa mesma época, minha família passando por situações horríveis em São Paulo e eu não podia ajudar e eu jamais iria levar isso, mais um problema pra eles. A minha geladeira ontem, a parte de cima ela tava gelando, só que aqui embaixo, assim, ó, né, não tava. Daí, porque eu acho que era acúmulo de gelo, né, e deixei descongelando, né, tal. E aí a gente colocou, ainda bem, gente, que eu tenho essa outra geladeira aqui, ó, que fica nessa outra cozinha. Aí eu passei tudo pra cá. Agora eu tô tirando, né, já tô tirando e levando pra lá. Só que agora já voltou. E as misturas congeladas do freezer, eu coloquei aqui nesse outro freezer que eu tenho, que eu colocava os salgados. Ainda bem que eu tenho. Aí as misturas ficou tudo aqui. Eu vou tirar agora e colocar tudo naquela geladeira.
This is the season of love. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do. E aquilo me angustiava de não poder ajudá-los e também não poder falar nada e fingir que estava tudo bem para não preocupá-los. E até então eu fui convidada, né, pra ir num culto. Eu já era uma pessoa de Deus, já era uma pessoa que tinha muita fé, porém eu não conhecia Deus como eu comecei a conhecer a partir dali. Eu fui convidada por uma amiga em comum, e que é minha amiga até hoje, e eu fui. E a partir dali eu comecei a orar para que Deus transformasse ele, o nosso relacionamento, para que ele mudasse, para que ele parasse daquela obsessão que ele tinha por mulheres, de conversar online com mulheres. E se tornou algo horrível, a convivência era horrível, enfim. E eu comecei e ficava orando para Deus fazer algo, até que um dia eu percebi que a minha oração estava errada, que eu não merecia aquilo, que eu já tinha chegado no fundo do poço, para onde mais eu iria. E foi aí que eu tomei coragem, mesmo desempregada, mesmo sem ter para onde ir. Só uma ressalva aqui, eu fiz um bolo de milho aqui nesse domingo. Gente, esse bolo de milho, quem come, olha, é um sucesso. Façam, é muito bom. Eu coloco coco ralado, que pra mim é o que faz toda a diferença, tá? Caso você não queira, não coloque, mas eu acredito que o coco é o que faz toda a diferença. Eu vou deixar aqui os ingredientes e as quantidades aqui no vídeo, na legenda. E a minha oração mudou, porque eu entendi que nós podemos orar pelas pessoas, porém elas precisam querer ser transformadas para Deus poder agir. Então a minha oração mudou e eu pedi: Senhor, me tira deste lugar, me tira dessa situação, faça da tua vontade em minha vida. Providencia, Senhor, um lar para eu morar, um emprego. Providencia uma situação para que eu possa sair desse fundo do poço onde eu estou, porque eu não tenho mais para onde ir. Então, e a partir desse dia que eu tomei essa decisão e falei: Senhor, eis-me aqui, coisas mudaram. Ali foi o fim. Eu já estava procurando casa, eu descobri a traição realmente dele e saí dali, né? Passei uma semana na casa de uma amiga que me ajudou muito. Eu sou muito grata a ela por Deus ter colocado ela na minha vida. Dali eu consegui alugar uma kitnet. Gente, não sei como, sem emprego, sei como, né? Sei que foi Deus. Um dia eu vou trazer esse testemunho aqui também. São muitos testemunhos. E a partir dali eu mudei a minha vida. A partir dali eu comecei a buscar mais o Senhor e ver que eu não precisava estar passando por aquilo. Eu estava decidida a ficar sozinha, não queria mais saber de relacionamentos, são tantos relacionamentos frustrantes, tantas decepções, e aí fiquei sozinha, eu e o Senhor. Não estava só, estava com o Senhor, estava bem, até que eu encontrei o meu marido. O Senhor colocou meu marido na minha vida, de outro estado. A gente veio se encontrar aqui, eu de um estado, ele de outro, e aqui eu vim conhecê-lo. Ele nem morava aqui, ele morava no Paraná, e eu vou trazer a nossa história aqui vou trazer ele aqui pra gente contar a nossa história também. Foi Deus que nos uniu, uma pessoa abençoada, maravilhosa, um homem, um rapaz novo, mas com muita maturidade, muita responsabilidade, e Deus colocou ele na minha vida. A Jo de presente, que é a irmã dele, né, minha cunhada. Minha sogra faleceu e hoje nós temos a guarda dela, e Deus colocou esse marido abençoado que eu tenho, trabalhador, sem vício, que me ama, que me respeita, que é do serviço para casa. Gente, eu vivo um casamento, claro, não é mil maravilhas, todo mundo tem desentendimento, umas discussões, não é perfeito, perfeito é só Deus, mas é o relacionamento que um dia eu sonhei, mas eu jamais imaginei que eu teria.
E um dia, no meio disso tudo, eu li uma frase que fez todo sentido, que falou: nunca mais volte para onde você um dia orou para Deus te tirar. E eu não sei o que você tá passando, eu não sei qual que é a tua dificuldade, eu não sei se você chegou no fundo do poço, mas se chegou, não há mais para onde ir. Olha para cima, olha pro Senhor, dobra teu joelho, vá atrás, siga em frente. Não é vergonha recomeçar, não é vergonha levantar, não é vergonha sair do poço. Não desista, não desanime. Continue quantas vezes mais for necessário. E o Senhor hoje mudou a minha vida. Ele mudou a minha história, a nossa história, a minha e da minha família. Minha família de São Paulo também foi transformada. E todos nós servimos ao Senhor. E eu só tenho a agradecer, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs a friend. So let's come together. Eu agradeço por você ter ficado até aqui e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Hoje eu sei que não foram só as situações que me fizeram chegar no fundo do poço, mas a falta do Senhor na minha vida, a falta de Jesus na minha vida. Porque quando nós temos o Senhor, Ele é suficiente. Tem dificuldades? Tem. Mas a gente não está focado na circunstância à nossa volta, e sim no Senhor. Pedro, quando pediu para ir até Jesus, Jesus falou: venha. Enquanto ele estava focado olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. A partir do momento que ele olhou para a tempestade e sentiu medo, ele se afundou. Mas Jesus estava ali pronto, estendeu as mãos, estava pronto ali para subi-lo de volta à superfície. Jesus está estendendo as mãos para você. Basta você segurar na mão de Jesus e dizer: